Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de co-criador, cocriação, como que essa energia de cocriação funciona. Muita gente vem falando de eu sou co-criador, eu cocrio, mas será que isso funciona mesmo? Será que isso funciona para você? Será que você entende as leis da cocriação? Em que estado de consciência de cocriação você se encontra? Se você quer entender tudo isso, fica comigo e vamos lá! O tema de hoje, cocriação. A cocriação, o co-criador, vem da palavra Deus, universo, cosmos, energia vital. E aí a gente vem trabalhando a questão do existe um criador maior que criou todo o universo e nós somos co-criadores, ou seja, criaturas de um criador, que também temos o poder de co-criar a nossa realidade. Quando a gente entra nesse conceito de cocriação, a gente vem apresentar novos filósofos antigos, como Hermes Trismegistus, que ele já veio trazer um conceito de que o meu universo é mental. O que isso significa? Significa que numa dimensão que nós estamos, uma dimensão 3D, nós estamos falando de altura, largura e profundidade. Por isso que nós falamos dimensão 3D. É isso que nós temos aqui, agregado à questão do tempo, né? Que é o que a gente deu para dar significado, ordenamento ao dia, à noite, a organização de todo esse espaço que nós temos. Foi uma criação humana, mas basicamente altura, largura, profundidade, 3D, formando uma pirâmide perfeita. O que acontece? Quando nós falamos de cocriação, Deus, universo, cosmos nos criou e nós, como seres humanos pensantes, criaturas pensantes do planeta Terra, com uma certa consciência, temos pensamentos e emoções que, coordenadas, organizadas, temos o poder de criar a nossa realidade. Muitos chamam de Matrix, muitos chamam de realidade, muitos chamam de vivência. Mas como isso funciona? A física quântica, uma ciência que já vem há mais de 100 anos comprovando a existência de micromoléculas, né? Partículas subatômicas muito menores, né? De partículas de átomos. Ela vem estudando esses conceitos para tentar explorar algo além da mecânica, da física convencional. Ela vem trazer um conceito de que tudo é energia e quando nós agregamos a física quântica com a espiritualidade, ampliando um pouco o olhar de tudo isso, o que a física quântica quer trazer para nós, quer nos mostrar, quer nos fazer abrir os olhos para? É que tudo é energia e nós vivemos em uma teia concatenada, uma teia inseparável de energia, onde eu sou energia, você é energia, tudo ao nosso redor é energia. Algumas energias nós conseguimos ver, porque são matérias de moléculas condensadas, aglomeradas, que nos permite que esta máquina, quando passa a imagem através dos nossos olhos, da nossa retina, no fundo do nosso cérebro se programa uma imagem que faz com que nós observamos uma lâmpada, uma luz, uma mesa. Essa máquina chamada corpo físico consegue ver alguns objetos quando a matéria é condensada. Mas e quando a matéria não é condensada? É uma energia mais sutil, com átomos menos aglomerados, que não permite que essa máquina física que nós temos enxergue algumas outras dimensões. Dimensões mais sutis, 4D, 5D, 6D e por aí vai. Mas não significa que não exista. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Água, quando está num copo de água, quando a água está líquida, nós conseguimos ver, porque o aglomerado de moléculas é mais junta, é mais condensada. Já quando essa água evapora,
nós conseguimos ver o vapor e aí num certo estágio de evaporação nós já não conseguimos ver mais essas moléculas, mas elas continuam existindo em forma de ar, se misturando com o oxigênio. Essas moléculas de água se transformam num outro tipo de molécula. Significa que elas não existem mais? Sim, elas continuam existindo, mas numa outra dimensão. Então, dimensão é fácil assim, tem como aprofundar muito mais nesse estudo, mas para esse vídeo, para hoje, é isso que eu quero trazer para vocês e eu quero que vocês acompanhem o meu raciocínio da explicação de cocriação. Então, quem tiver mais interesse nessa questão da física quântica e na cocriação, tem um experimento chamado dupla fenda da física quântica. Eu não vou me lembrar exatamente, acho que foi o físico Thomas, mas eu não me recordo do sobrenome. Vocês podem procurar facilmente no Google que vocês vão encontrar. É o experimento da dupla fenda, onde ele mostra que ora uma partícula se comporta como partícula, ora se comporta como onda, passando pelas fendas do experimento. E por que ora se comporta como partícula, ora se comporta como onda? Porque dependendo do olho do observador que está olhando aquele experimento para tirar uma conclusão, ela se modifica. Então, Jéssica, ela é partícula ou ela é onda? Depende do olho do observador, depende qual a intenção daquele observador. Ele quer que seja partícula ou ele quer que seja onda? Então, a física quântica, ela vem expandir os nossos horizontes. E se a gente deixar física quântica por física quântica, já é um avanço. Mas se nós trazemos para o olhar espiritual, para o olhar da espiritualidade, e o que isso está querendo representar na nossa vida, dizer para nós? Se nós, de uma forma mais simplória possível, pegarmos esse experimento e colocarmos, então quer dizer que a partícula se modifica para onda ou para partícula conforme a minha intenção? Então, o mundo que eu crio ao meu redor, as situações que acontecem comigo também depende do que eu quero? Também depende da minha intenção? Também depende do que o que tem dentro de mim, o que eu possuo para aquilo acontecer? As pessoas que chegam até mim porque tem algo dentro de mim que entra em sintonia e precisa daquilo, que aquilo chegue? Para ficar mais claro para vocês, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho que trabalhar, é uma segunda-feira, eu acordo, abro meu olho e eu tenho que trabalhar para ganhar um dinheiro, para manter um emprego, por segurança, porque eu tenho alguma coisa para executar, não importa o motivo, você tem que. Só que no fundo, você não quer ir trabalhar. Você sente, eu não queria hoje, eu queria ficar aqui. A sensação, a vibração que você tem é de não quero fazer. Então, dependendo do quanto de consciência que você tem sobre como funciona esse processo, esse universo vai se movimentar de uma forma que aquilo aconteça mais rápido. Como assim, Jéssica? Se você tem a consciência de que você tem que ir, mas no fundo você não quer, e você sabe como as leis universais funcionam, você vai acabar pensando, eu tenho que ir, sentindo, eu não quero ir. Automaticamente alguma coisa vai acontecer para que você não vá. Um pneu do carro fura, você recebe uma ligação que fala que não precisa ir para o escritório ou para algum lugar naquele dia, ou você vai e dá tudo errado, e aí você não entende por que essas coisas acontecem. Porque você sentiu, você criou uma vibração forte dentro de você. Mas Jéssica, eu sei que eu tenho que ir, eu racionalizei, eu pensei, mas no fundo, o que você sentiu, o que você queria mesmo era ficar em casa, né? Se você vai um dia e aí aquele dia não vai ser bom, aí no outro não vai ser bom, aí no outro não vai ser bom, vai chegar um período de tempo que você nunca desejou estar ali, naquele serviço. E aí um belo dia você é mandado embora, né? Você é mandado embora e você não sabe por que você foi mandado embora. Ora, todos os dias que você desejou não ir, você não estava lá de corpo, alma e presença. Você estava dividido, querendo estar em outro lugar e tendo que estar lá. Consequentemente, o universo entende aquilo como não está bom, não está confortável, não está agradável.
E o universo só deseja que você seja feliz, que você tenha alegria. Então é dentro do seu pulsar, dentro do seu desejo. E aí você não tem aquele emprego. Você perde aquele emprego, não é realmente aquilo que você queria, mas por que eu precisava tanto para atingir? Mas no fundo não era aquilo que você desejava. Agora tenta expandir isso para um todo, para uma questão muito maior. Isso vai acontecendo na nossa vida todos os dias. Então, não se limitem só à questão da lei da atração, do eu penso, eu sinto, eu materializo. Isso não funciona tão certinho desta forma. Então, quer dizer, Jéssica, se eu pensar, se eu sentir e se eu agir, aquilo vai acontecer? Não necessariamente. Por quê? Porque o que acontece é que a realidade ela é criada conforme o nosso sentir. Então, a maioria de nós, a maioria das pessoas pensa assim: eu quero ser rica, eu quero ser milionária, certo? Porque o dinheiro é importante, o dinheiro tem uma função. Mas se no fundo você teve experiências ruins com o dinheiro, pessoas com dinheiro ao seu redor abusavam do poder, da relação que tinha com o dinheiro, essas pessoas não eram íntegras, a visão que você cresceu sobre o dinheiro não é uma visão boa. Então, o que vai acontecer? Você pode até pensar que você quer ter, mas dentro de você a sensação é: quem tem dinheiro é ruim, quem tem dinheiro abusa do poder, quem tem dinheiro é mal, quem tem dinheiro não é espiritualizado, enfim, várias coisas que as pessoas criam, né? E não há nada de errado com isso, mas elas vão trazendo para dentro, mesmo que inconscientemente, esses conceitos, esses padrões que vão regir a vida delas, né? E aí precisa modificar dentro essas crenças, esses padrões, esses conceitos, e não só modificar, entender, para tirar do inconsciente e transformar num consciente, para você conseguir criar uma vida que você realmente deseja, que você pensa e sente de forma organizada, integral, pensar e sentir e agir do jeito que penso e sinto para materializar aquilo que você deseja. O espírito, a alma, como você queira chamar, nunca vai criar algo que no fundo acredita ser ruim, que no fundo acredita que aquilo não trará nenhum benefício, que no fundo não tem um propósito maior, né? E aí a gente vem falar de relacionamentos. Geralmente, também dentro dessa lei de cocriação, além da materialização, eu tô trazendo algo muito além da materialização. Muito além do eu quero isso e como que eu faço para ter isso. Eu tô falando de experiências, eu tô falando de vivências, eu tô falando daquilo que nos cerca. Então entenda, se você, como eu já falei em outros vídeos, em outras ocasiões, se eu não falei ainda, eu vou repetir. Quando eu peço paciência, quero ser uma pessoa mais paciente, eu vou atrair situações difíceis que requerem paciência. Eu vou atrair pessoas que vão me irritar, me provocar para mim adquirir paciência. Porque o universo entende que se eu estou pedindo isso, é isso que eu desejo, é isso que eu preciso do fundo do meu coração. Eu quero muito paciência. Eu quero ser paciente. Então, virá pessoas e situações para testar a sua paciência até você ser paciente. Outra coisa, relacionamentos onde as pessoas são mais calmas ou mais agitadas, geralmente se atrai amizades, família. O universo te coloca em situações que traz pessoas ao redor de você e ao longo da sua caminhada para estruturar você, para trazer novas visões, para te desafiar, para te construir, para você ser um co-criador melhor. Porque aquela pessoa que não tem consciência dos seus atos, o porquê que as coisas acontecem ao seu redor, a cocriação fica muito fraca. Vai cocriar do mesmo jeito? Vai cocriar do mesmo jeito, mas nem se abre muito a oportunidade de cocriação.
Então, como que eu posso explicar isso? Você será um co-criador de qualquer forma, sendo um ser humano. Mas, quando você tem pouca consciência de tudo isso, das leis universais, de como você funciona, o que as coisas estão querendo mostrar para você ao longo da sua caminhada, o campo de cocriação é menor, porque senão você vai se atropelando no meio do caminho. E mesmo com esse fecho menor de cocriação, as pessoas ainda assim criam ciclos repetitivos de negatividade, de falta de dinheiro, de falta de amor, de vícios. É uma situação negativa atrás da outra que vai criando e a pessoa não consegue sair desse bolo. Não consegue sair dessa frequência, né? Imagina se abrisse onde você pensou, aconteceu. Você sentiu, aconteceu. Nós ainda não temos esse campo tão ampliado assim como algumas pessoas dizem. Porque imagina como seria todas as mentes do planeta Terra pensando e sentindo e criando instantaneamente. O que não viraria com as consciências que nós temos hoje? Então precisa-se aumentar o nível de consciência para si, para com o outro, para com a comunidade, para com o planeta e além, para aí sim ir liberando faixas vibratórias de cocriação, de livre-arbítrio, de escolhas, de resultados, porque aí assim ser humanos mais evoluídos, mais conscientes, criarão aquilo que precisará ser criado para a humanidade, para o universo, não só para si. E aí eu venho trazer o conceito de que eu penso, eu sinto, eu materializo. Muitas vezes é o contrário. Eu tenho um desejo, esse desejo é despertado em mim, eu sinto algo que eu quero, eu levo para o meu racional, eu entendo como eu vou fazer isso na sociedade que eu vivo, na família que eu vivo, nas regras que eu vivo, se eu posso, se eu não posso, se eu vou burlar essas regras, como vou burlar e se eu me banco nas consequências, né? Para conseguir me encaixar. Então é um processo que o ser humano tem que conseguir fazer. E a gente faz isso de maneira automática, mas o que eu tô trazendo para vocês aqui é uma explicação mais concreta, mais pontual, para você entender como esse mecanismo funciona e fazer isso de maneira mais consciente. Um exemplo bem claro de uma historinha que eu queria deixar para vocês aqui é que tinha um dono, um jornalista, dono de uma empresa de jornalismo, e ele pegou o seu melhor funcionário, né? E ele chegou para esse funcionário e falou assim: olha, eu gostaria que você escrevesse uma matéria sobre como consertar o mundo. E nessa matéria, eu vou fazer assim: é muito difícil, então eu vou te dar 3 dias de folga e aí depois você me entrega essa matéria. E aí ele foi para casa, explicou para a esposa: olha, eu tenho 3 dias de folga, mas eu preciso criar uma matéria falando como consertar o mundo. E ele relaxou, porque ele era muito competente, responsável e criativo. Ele deixou para o último dia. Primeiro dia ele foi para a praia, segundo ele foi para o campo, terceiro dia ele ficou relaxando, cuidando da família. E aí, no último segundo, ele foi para o escritório dele, numa sala dentro da casa, e ele começou a pensar e começou a escrever. E aí ele amassava esses papéis, esses rascunhos que ele não gostava e jogava no lixo. E aí um desses momentos ele já tava com a cabeça quente, meio estourado, e o filho dele entra pela porta. O filho pequeno entra pela porta com um bichinho na mão. Aí ele fala: pai, escreve sobre o meu bichinho, escreve sobre o meu bichinho. Ele já tava meio nervoso, de cabeça quente. Aí ele vira pro filho e fala assim: tá vendo esse mapa aqui, ó? Aí ele rasgou o mapa em vários pedaços e deu pro filho. Falou assim: eu escrevo sobre o seu bichinho, mas me traz esse mapa. Quando você montar todo esse mapa, você volta aqui. Aí o filho saiu e ele falou assim: pelo menos ele vai ficar ocupado um tempo com essa atividade que eu dei pra ele enquanto eu consigo pensar. Passou nem 15 minutos, a criança voltou com o mapa montado e deu o mapa pra ele.
Aí ele falou assim, mas como você montou o mapa tão rápido? Aí ele falou assim, pai, foi muito fácil. Aí ele, como assim fácil? Eu piquei em milhares de pedaços. Aí o filho virou e falou assim, pai, só que você esqueceu de olhar que atrás do mapa tinha a figura de um homem. Foi fácil. Eu montei o homem, quando eu virei o mapa, o mundo estava consertado. E o que essa historinha vem trazer para nós? Muitas vezes, para consertar a cocriação, o mundo como tá, as situações que estamos vivendo, nós precisamos fazer um trabalho um a um. Cada um tomar consciência das suas dores, dos seus sofrimentos, dos seus pensamentos, das suas ações, aquilo que te faz feliz, aquilo que não te faz feliz, da forma mais consciente que for possível. E aí, eu quero que vocês comecem a perceber aquilo que vocês pedem. Comecem a perceber aquilo que vocês desejam. E tomem um certo cuidado para quando forem pedir ou desejar, porque o universo te dará ferramentas, pessoas, situações para você conseguir usar essas ferramentas, pessoas e situações para elaborar tudo isso e fazer acontecer e materializar na sua vida aquilo que for possível. Se o todo entender, se o universo, a energia universal entender que aquilo que você deseja só é bom para você, aquilo não se realizará. Se o universo entender que aquilo só ajudará a você, indivíduo, com o seu ego, com a sua personalidade, e não beneficiará mais ninguém com aquela situação, com aquela ação, seja lá aquilo que você quer, seja lá o que for, o universo não vai permitir que aquilo aconteça, porque lembra, quando eu falei, somos uma teia inseparável, uma teia conectada. Imagina uma teia de pesca com vários nozinhos. Cada nozinho desse é um indivíduo. O que acontece com um vai reverberar no outro. Não importa onde você esteja, não importa se você está no Brasil, na Austrália, no Japão, na China, tudo vai se misturando e hoje nós vivemos essa situação, né? Nós conseguimos perceber como as coisas estão em conjunto, coordenadas, misturadas, integradas. E agora eu venho trazer para vocês três estados de cocriação. E se pergunte, qual desses estados você se encontra? Tá? O primeiro estado é o estado de vítima. Você ainda acredita que tudo que acontece na sua vida é culpa de alguém? É culpa do país, é culpa da política, é culpa do clima, é culpa das pessoas que vivem com você, é culpa de alguma coisa. Nunca é sua. A responsabilidade nunca é sua, né? Então você ainda fala, ai, meu emprego não deu certo porque a minha chefe, eu não consegui tal coisa porque no meio do caminho a X coisa aconteceu comigo. Eu tenho um relacionamento ruim porque o outro também não colabora. Então tudo é o outro. E eu não estou tirando uma responsabilidade do outro. Eu estou falando que o estado de vítima, você não traz a responsabilidade para você, de entender como esse mecanismo que eu acabei de explicar funciona. O segundo estado é sim o de criador. Mas eu ainda não estou falando de uma cocriação, eu estou falando de um criador que quer criar por puro ego. É um criador que ele determina metas, focos, objetivos e ele segue numa linha reta achando que ele é o único do universo e que tudo que ele deseja deve ser atendido. E aí, quando ele consegue, ele vai para um estado de euforia plena, de gratidão, de plenitude, de felicidade, de harmonia, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E quando aquilo que ele deseja não acontece, ou tem uma certa dificuldade, porque dá tudo errado comigo, porque não dá certo,
porque eu devo ter feito alguma coisa errado, ou mesmo não deve ter feito alguma coisa errada porque também isso não colabora, porque aquilo não colabora. E fica oscilando entre euforia e frustração. Porque quer criar do jeito que quer criar, do jeito que botou na cabeça que quer criar. E aí tem a ilusão do controle. As coisas dão certo quando eu pego o controle e eu vou lá e faço e eu realizo e não entende que tem toda uma lei universal por trás, que somos peças de um quebra-cabeça. E aí você tenta encaixar sua peça onde você cismou que é, sem entender que às vezes tem algo muito melhor para você se você se encaixar na função que você veio para executar. Dentro da sua família, dentro do seu emprego, dentro da sua comunidade, parar de se espelhar no outro e fazer aquilo que você é melhor fazendo, que é aquilo que o seu coração chama, não aquilo que você botou na sua cabeça. Esse é o estado que eu chamo de criador. E aí nós vamos para um outro estado, que é o estado de co-criador. Esse sim, já entendeu as leis universais, já entendeu algumas funções, já saiu dos dogmas, já se conhece, já se percebe. Eu não estou falando de ninguém perfeito. Eu não estou falando de ninguém que não cometa erros. Eu não estou falando de uma pessoa totalmente espiritualizada. Eu estou falando de alguém que tem consciência de si, que é íntegro com seus valores e seus princípios, né? E busca se aprimorar a cada dia, busca o entendimento das coisas. Se hoje não tá bom, amanhã farei melhor. Mas está sempre nesse passo contínuo de aprimoramento. E a esse sim, ele entra no estado de paz, ele entra no estado de contentamento, sabendo qual é o momento exato para se criar, para se recolher, para aceitar, para dividir, para divulgar, para se proteger. Ele entende o fluxo do universo, ele entende quando uma resposta vem negativa, não necessariamente é ruim, mas o que aquilo está querendo mostrar para ele, qual é o caminho que é o melhor para ele, como ele vai driblar as situações da vida para conseguir co-criar aquilo que ele quer com consciência para si e para todos que estão ao redor dele, porque ele também entende o efeito dominó. O efeito de que uma ação ou um pensamento ou uma emoção que ele tem vai ser emanado para além dele, para além do corpo físico, para além da dimensão 3D e vai afetar outras pessoas pelo meio do caminho. Uma palavra que eu digo para alguém pode reanimar uma pessoa ou pode colocar ela lá para baixo. Não é o que eu disse, é como chegou aos ouvidos dela, mas se eu tenho a consciência de que a minha palavra, dependendo da palavra que eu uso, pode reverberar de alguma forma, eu tento explicar da melhor forma possível com a intenção verdadeira de dizer algo para expandir e para esclarecer. Então eu pego a responsabilidade que eu tenho do que vai sair da minha boca. Eu não sou responsável pelo que o outro entende, mas eu sou responsável pelo que sai da minha boca. E aí a gente vai tentando melhorar cada vez mais para se fazer mais entendível, para se fazer mais claro, para se fazer mais objetivo, para atingir alguma coisa, alguém, de forma que ajude esse campo, esse universo, essa energia cósmica. E aí, automaticamente, esse reflexo vem pra gente. Toda essa repercussão daquilo que eu faço, daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, volta para mim. Arrumar, ordenar, ajustar tudo o que acontece dentro. Para isso, essa energia reverberar e esses nós dessa grande teia que estamos conectados começar a fluir a energia de maneira mais leve, de maneira mais consciente, de maneira mais sábia. Então eu espero que essa visão tenha ajudado vocês. E as duas frases que eu quero que vocês fiquem dessa cocriação é: não podemos cocriar tudo o que queremos. Temos que cocriar saindo da esfera do ego
ou dentro da esfera do ego, mas para um bem do todo, não só meu. E sejamos a transformação que queremos ver no mundo. Se você tem algum talento, algo que você possa dividir, algo que você possa explorar, faça dentro da sua empresa, faça dentro da sua casa, faça no ambiente religioso que você frequenta, faça na sua comunidade, faça pelo seu país. Não importa onde você se encontra, eu tenho certeza que tem alguma coisa dentro de você que é único e que você pode expandir, que você pode levar essa energia para mais pessoas. Então, sejamos a transformação que nós queremos ver no mundo e a transformação começa com você, tá bom? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham entendido a energia de cocriação. Vamos ser mais conscientes e cocriar coisas positivas para a nossa vida, para as pessoas ao nosso redor e para o nosso planeta. Até mais!